Tá aparecendo. Pessoal, só para começar então, né? Hoje é a nossa segunda reunião de integração para atualização das equipes, o que a gente tem feito. Então, o Sandro pediu para chamar para ele passar uns informes gerais e para a gente melhorar o nosso fluxo de comunicação, né? Como a gente já está avançadinho no tempo aqui, sem delongas, já vou passar a palavra para você, Sandro, fica à vontade. Tá, obrigado. Bom, pessoal, então, como a Samantha colocou, hoje é mais uma agenda daquela de integração para a gente compartilhar algumas informações, alguns resultados, né, algumas ações, para a gente manter essa chama aí da nossa equipe sempre unida aí, sempre todo mundo entendendo cada vez mais os nossos trabalhos, nossos propósitos. Então, assim, vamos iniciar. Eu estou fazendo essa abertura como o secretário adjunto aqui da área, mas a minha fala hoje, eu vou usar alguns minutos aí da atenção de vocês para falar um pouco, aproveitando o mês, né, o nosso mês de servidor público, para que a gente uma reflexão, né? uma visão muito pessoal do que é servir, né? Do que é ser servidor público. Eu queria compartilhar esse pensamento com vocês, né? Como servidor mesmo, não como secretário, nada desse sentido. É uma pessoa que também está se lapidando a cada dia e que, quando teve a oportunidade dessa agenda, eu fiz uma reflexão sobre o que é ser um servidor público. Eu queria compartilhar isso com vocês, tá? Então, vou usar um pouco aí dos minutinhos da atenção de vocês. Samantha, eu peço uma licença só para eu compartilhar por cima dessa sua apresentação, tá? Depois volto. Um minutinho. O secretário caiu, deixa eu olhar aqui na sala. Erro de principiante aqui, cliquei no lugar errado. Eu já voltei. Vou clicar em ocultar, cliquei em interromper, desligar. Se você quiser assistir ali. Bom, tudo certo, né? Tá todo mundo conseguindo enxergar? Sim. Bom, pessoal, assim, essa reflexão, assim, mais uma vez, é uma visão muito pessoal, é um compartilhamento de uma coisa que eu sinto, de uma coisa que eu venho, que eu parei para pensar, para poder conversar com vocês. Então, assim, eu não sou coaching, eu não sou servidor perfeito, eu não quero dar lição de moral para ninguém, nada disso. Realmente é um colega de trabalho, por isso que eu coloquei que a minha fala é como um servidor público, exatamente sobre essa reflexão, sobre essa bênção que é servir, né? Então, acho que o foco da discussão vai ser em cima dessa tônica, tá? Assim, enfim, muitos podem concordar, outros discordar, não é uma questão aqui de concordar, e sim realmente de uma visão muito pessoal sobre isso. E aí eu fiz questão de compartilhar isso com vocês, por isso eu peço essa licença aí por me ouvir nesse sentido. Bom, assim, o que primeiro eu fui buscar essa reflexão, né? Essa verdadeira razão de felicidade, né? A felicidade é um estado, uma situação muito complexa de
se definir, né, de se trabalhar. Mas dentro da nossa linha de trabalho, né, o que faz de nós uma pessoa feliz, né, um vivente feliz, afinal, né? Então, assim, eu tenho muito claro que para um servidor público, para alguém que serve, independente se seja um servidor público ou não, alguém que está disposto a servir, eu acho que a entrega, né? Não entrega no sentido nosso aí dos nossos produtos, né? Também, né? Mas a entrega de você poder servir alguém, de você poder proporcionar, você alavancar a vida de alguém, você permitir que outra pessoa viva melhor do que viveria se você não existisse, né? Eu acho que aí sim a gente acho que vai conseguir viver uma vida boa, né? Uma vida que vale a pena efetivamente, né? Isso não sou eu que estou falando, né? Isso é essa lição de Jesus. Então, assim, eu só estou pegando os ensinamentos dele e tentando traduzir aqui para a nossa realidade, né? Que um dos ensinamentos mais preciosos, acho que vem dessa assertiva de Jesus de que ele não veio à Terra para ser servido, mas ele veio para servir, né? Então, acho que isso é um pouco da essência também do que a gente faz e do nosso trabalho. E essa imagem aqui, ela é bastante significativa nesse sentido, né? De uma reflexão que muitas vezes a gente não... Eu, particularmente, não fazia assim, de uma forma... A gente tem tudo isso, a gente tem a natureza toda à nossa disposição, mas quando a gente faz uma reflexão ali, ó, a gente está vendo um rio, né? Os rios, eles não bebem a própria água. Essa árvore, por exemplo, ela não come dos seus frutos. Esse sol que está aí, ela não brilha para ele mesmo, né? E essas flores que estão também nessa imagem, elas não espalham essa sua fragrância para si próprio, né? Acho que viver para outras pessoas, para os outros, é uma regra de natureza, da própria natureza, né? Então, assim, eu presumo que a vida é boa quando você está feliz, né? Isso eu não discordo. Mas a vida ela é melhor ainda, acho que quando os outros estão felizes por nossa causa, né? Acho que acho que nossa vida é servir. A gente serve aos filhos, ao cônjuge, aos pais, à família, aos amigos, aos colegas de trabalho, nossa comunidade, o habitat onde a gente vive, tudo que nos cerca, né? Então a gente serve. A todo momento nós servimos, a gente não trabalha, a gente não faz nada para nós mesmos, né? Que não faz sentido a gente viver em comunidade, viver aqui na Terra para servir a nós mesmos, né? Então, a nossa função, a nossa razão de viver é servir as outras pessoas, né? Então, acho que essa imagem, ela me fez essa forte reflexão. E aí a gente entra numa situação que é o seguinte, que nós não estamos à toa nesse país, nessa cidade, nesse trabalho nosso, muito menos nessa reunião, né? Nós estamos aqui todos reunidos, concentrados. Por quê? Né? Que a gente está, especialmente nós que somos servidores públicos, estamos numa posição de humilde servidão, na minha visão, a uma sociedade, e o impacto que podemos causar ele é gigantesco. Gigantesco tanto para o lado negativo, com a nossa ausência de ação ou com a nossa inércia ou com a nossa não objetivo de servir, né? Nossa, no sentido muito geral, gente, ou pelo lado positivo, com o nosso propósito bem executado, né? Então, o impacto que a gente pode causar na vida das pessoas é muito grande. Então, por isso que eu trago esse impacto de servir, né? De a gente se dispor a fazer algo por alguém, por alguma pessoa. E aí a gente tem a seguinte situação, né? A administração pública, a gente sabe que ela é muito abstrata para quem não vive isso aqui plenamente, né? Um cidadão mesmo. Ela é muito complexa até para nós que estamos aqui dentro dela, né? A gente, às vezes, não conhece exatamente tudo que um governo faz, tudo que as outras unidades fazem, né?
Às vezes a gente tem isso até evidenciado na pesquisa que nós fizemos internamente aqui. A gente não conhecia nem o que o colega ao lado fazia exatamente. Imagine dentro da CEPLAG, imagine dentro do governo, das outras instâncias, esferas e poderes. Então, a administração pública ela tem essa complexidade. Ela é muito difícil de ser entendida por quem está de fora, né? Hoje, quando você fala de alguma situação aqui, a gente já tem uma noção aqui, quem está aqui dentro, né? E um outro ponto dessa equação ela é essencial para a vida de todo mundo. Então, como que a gente pode resolver essa equação, né, de complexidade, de abstração, de ser essencial? E como é que você fecha tudo isso? Eu, sinceramente, eu não tenho essa resposta, né? Mas, para a variável que temos o controle, que é esse nosso propósito, o nosso trabalho, a nossa função, o qual podemos influenciar esse resultado final, esse resultado, acho que a gente tem como melhorar ou balancear positivamente essa equação, né? Tornando isso mais simples, tornando o nosso trabalho essencial para todo mundo, né? Mantendo nosso objetivo final, nosso propósito, né? Então, é exatamente sobre esse propósito que também eu gostaria de falar, né? Essa nossa constância de propósito, né? Aí você imagina, gente, vamos fazer uma simples, né? Igual a pergunta que eu coloquei aqui. E se a nossa adjunta relaxar? Relaxar no sentido de, vamos fazer as coisas assim, mais ou menos, né? Vamos deixar rolar como está, vamos deixar as coisas como é que estão. Aí vocês imaginam, fazer só algumas reflexões aqui. A principal peça de planejamento do Estado é administrado por nós. O ordenamento territorial que impacta a vida da sociedade, da economia, do meio ambiente, do Estado, tem a nossa condução. A visão de simplificar, desburocratizar os serviços públicos e ainda tornar acessíveis por diversos canais à população está na nossa responsabilidade. A gestão das ações estratégicas setoriais do Estado está na nossa responsabilidade. A gestão da informação, né, que dizem que é o novo petróleo, né, que o mundo vai ser guiado pelos dados, pela informação, está na nossa responsabilidade. A coordenação da estrutura do Estado está na nossa responsabilidade. Então, assim, eu acredito nessa questão da providência divina mesmo, né, da gente estar nessa reunião, todos trabalhando junto para nos articularmos e proporcionar tudo isso para nós mesmos e para todo mundo, para toda a população, para os nossos familiares, todo mundo todos dependem da administração pública, né? E um serviço muito bem prestado pela administração pública é um resultado de grande satisfação para todos nós, porque a gente vai estar melhorando de uma forma muito impactante a vida das pessoas. Assim, eu não gosto de falar que servidor público, nós somos pagos para isso. Eu não tenho essa visão. Eu acho que isso é a nossa profissão, acho que esse é o nosso legado, é o que nos define, né? É claro que a remuneração é necessária para o nosso conforto, bem-estar material, né? Mas a gente está falando de algo muito maior, né? Que transcende essa questão material, essa questão financeira, essa questão que é essencial para a nossa vida, não tem dúvida nenhuma. Eu não vou ser hipócrita de falar que não é importante, mas nós estamos falando do nosso ato de servir. Que nós temos esse pacto com a sociedade quando nós assinamos lá nosso termo de posse, contrato de trabalho, de estágio, qualquer que seja. A gente se comprometeu a representar as pessoas dentro de um trabalho que vai ser retornado para elas, né? Então, eu acho que essa constância de propósito, como o texto está colocando aqui, esse pensamento do João Paulo Damas, essa constância de propósito é você entender o privilégio na qual a gente está envolvido, né? O privilégio de servir ao público como a gente tem hoje, de impactar realmente positivamente a vida das pessoas. E aí, assim, eu sei que muitas vezes a gente se sente desgastado, né? Sobrecarregados, desafiados a pensar diferente, muitas vezes lutando até com
contra as nossas algumas convicções, algumas ideias anteriores que funcionaram já, mas hoje não funcionam mais, embora outrora já tiveram bom resultado, mas que hoje elas carecem de uma adaptação, né? A lenda diz que a administração pública é pesada, é lenta para você comprar, para você se capacitar, para você realizar qualquer ação ou tomada de decisão. Na verdade, ela é estruturada para ter muita compliance, para ter legalidade nas ações, mas isso não quer dizer, isso não é sinônimo de lentidão, né? Acho que as coisas só podem mudar quando olhamos para o que fazemos. Isso pode ser a coisa mais simples ou mais complexa do mundo. E quando a gente se doa para fazer o melhor, isso é uma questão, acho que, de zelo, né? De nos apropriarmos de fazer o melhor naquilo que estamos trabalhando. E não se acostumar com o status atual ou da maneira como já era feita, por uma questão cômoda, né? Porque isso é muito impactante, porque tudo evolui no mundo, né? A tecnologia, a criação dos nossos filhos, a forma com que a gente vive. A pandemia mostrou muito isso, a nossa capacidade de adaptação, de resiliência a várias situações. E isso no nosso trabalho também acontece, né? Uma lei que foi feita muito tempo atrás, ou um processo que foi estabelecido de uma maneira que foi útil no momento que ela foi criada, hoje talvez ela não é mais adequada. Por quê? Muitas vezes ela exige uma nova estruturação, uma nova abordagem de se encarar tudo isso. Então, esse zelo de fazer, olha, eu faço uma coisa muito simples, que é olhar um papel e verificar se está em conformidade. Então, assim, pode ser a coisa mais simples do mundo, mas tudo tem oportunidade de melhoria, da gente fazer aquilo melhor, mais simples, mais ágil, menos burocrático, para poder a gente realmente desmistificar esse conceito de que a administração pública ela é pesada e ela é lenta, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque também isso é nossa responsabilidade, né? Isso faz parte do nosso dia a dia, da gente olhar para o que a gente faz, de olhar porque às vezes não só para o que a gente faz, mas do que o vizinho faz, que depende do nosso trabalho para a gente poder realizar. E aí a gente faz aquela reflexão, né, desse nosso propósito de servir, né? Eu acho que assim, um pai feliz é o que se doa para o filho, para que ele tenha o melhor, né? Um amigo feliz é aquele que se doa para que o amigo tenha felicidade também, né? Um colega de trabalho feliz é o que melhora, com seu esforço de trabalho, o trabalho do outro colega, né? Acho que um servidor público feliz, né? Eu acho que é aquele que consegue verificar nas suas ações como que ele contribuiu para a melhoria da vida da população, né? E tornar cidadãos também felizes, cidadãos felizes, né? Se o nosso propósito, eu acho que é servir, então que possamos ter essa constância no nosso propósito e uma vida verdadeiramente feliz. Sim, um exemplo muito simples, né? Eu estive até ontem a viagem de trabalho, né? Mas quando você olha a complexidade que complexidade não, a necessidade de vários outros trabalhos para que eu pudesse realizar o meu nessa viagem, isso é muito impactante, né? Desde um pedido de viagem, desde de um processo que hoje nosso ele é muito custoso, né? Eu não estava indo lá, eu não estava viajando para não é um favor, né? Eu dependo daquele processo de viagem que funcione, e para que ele funcione, ele depende de um processo de aquisição que foi feito para isso. Aí você começa a fazer essa intercalação de trabalhos que cada um fazendo o seu pequenininho, você consegue realizar o seu da forma mais adequada. Então, um outro exemplo, assim, muito simples, um estudo de um indicador que nós estamos fazendo aqui, ou de qualquer estudo, muitas vezes ele pode não impactar assim, diretamente, a gente não conseguir perceber
a realização desse nosso trabalho, né, de um relatório que a gente desenvolve, de um estudo, de um indicador, que esse indicador ele pode sinalizar algo para um gestor que realizará algumas políticas públicas, que aí, consequentemente, isso vai resolver a vida de alguém, de uma pessoa, de uma comunidade, às vezes a nossa própria vida também, como cidadão. Então, essa é uma gota que reverbera para o mundo todo, né? Para toda a população. E isso a gente não faz, às vezes, essa reflexão. A gente acha que o nosso trabalho, principalmente nós que somos uma área muito meio, né? Só que a gente faz a gestão central de muitos processos críticos do Estado. Então, nesse ponto que essa visão do que a gente faz reverbera e ecoa para vários lugares. Isso é muito forte quando a gente faz esse pensamento. Um outro ponto, assim, que aí eu já estou finalizando, que na minha visão também, a paz de espírito de um trabalho bem feito, ela corresponde a uma consciência em paz. O servidor que pacifica a própria consciência, acho que ele goza de uma intensa e imperturbável satisfação íntima, na minha opinião. Esse profundo silêncio interior, extremamente prazeroso, ele não depende de circunstâncias materiais, como a gente estava falando. Isso é fruto de um prazer em servir ao próximo, de deixar outra pessoa feliz. Quantos de nós já não tivemos esse sentimento de fazer alguma coisa que deixou seu filho feliz, que deixou o seu cônjuge feliz, que deixou seu amigo feliz, um familiar, alguém, um cidadão feliz, você é contagiado por essa satisfação íntima que a gente estava falando. Mas, contudo, assim, acho que eu tenho um outro lado também, que servir, ele não implica em fazer todas as vontades do próximo. Não dá para fazer todas as vontades de todo mundo. Acho que quem realiza vontades e caprichos é escravo, né? Não um servidor. Servir significa atender necessidades legítimas, né? Imprescindíveis ao bem-estar físico, emocional das pessoas, né? Acho que servir, gente, ele implica em a gente se tornar um agente do progresso, efetivamente, né? Um genuíno servidor, né? A gente consegue aprimorar os nossos talentos de duas formas, né? Eu acho que, assim, tanto pelo estudo, que eu acho que isso faz parte da nossa vida, estudar, progredir, quanto pela nossa reforma íntima, né? Como essa imagem, ela reproduz muito você se lapidar, você se reformar e você melhorar a vida das pessoas, né? E utilizar esses recursos na construção desse mundo melhor. Acho que essa é a grande... auxiliar o próximo para atender as suas legítimas necessidades, né? Quem serve, eu acho que converte-se a um poderoso elemento do progresso e cumpre a função que lhe cabe nesse concerto de toda a criação, né? Então, assim a gente vai conseguir viver em paz pela nossa consciência de ter o nosso dever atendido, né, cumprido. E se podemos ser úteis a alguém ou alguma causa nobre, o maior beneficiário da ação de servir é o próprio servidor, né? Porque com isso ele aprende, ele ganha experiência, ele evolui. Então, quem serve está sempre aprendendo. O servidor público está sempre aprendendo. O servidor, quem serve a alguém, aprende constantemente. Bom, assim, gente, finalizando, então, assim, eu vivo muito intensamente as coisas que eu faço, né, em tudo. No trabalho, principalmente, né? Vocês já perceberam isso nas reuniões, nas discussões, né? Já tivemos discussões muito elaboradas, mas sempre no intuito de melhorar, de fazer o melhor. Eu preciso fazer o melhor possível nas minhas responsabilidades. Esse ato de servir, ele é muito forte, ele é muito impactante na nossa vida, né? Então, assim, desde moleque, eu sempre pedi a Deus, assim, a oportunidade de
de certa forma, de mudar o mundo, né? A gente tem aqueles sonhos, né, de mudar o mundo, né? Mas eu achei que ele me daria uma ideia genial, né? Uma solução fantástica para acabar com a fome, por exemplo. E ele me deu uma coisa muito mais poderosa. Ele me deu a gestão do planejamento, do ordenamento territorial, dos estudos socioeconômicos, de indicadores de tecnologia, da informação, da transformação digital, de inovação em práticas públicas, da gestão estratégica, do desenvolvimento organizacional, dos processos. E aí eu percebi que com essas ferramentas, que podem ser trabalhadas juntas, eu poderia fazer um bem danado para o meu mundo. O meu mundo, naquilo que a gente estava falando, de onde a gente vive, né? De onde a gente mora, de onde a gente está, né? Da oportunidade que a gente tem. E descobrir que esse mundo ele é um eco, né? Um pequeno barulho feito onde eu estou, ela pode ecoar para o redor, e em ondas de reverberação do bem, isso impactará até onde for possível. Eu não preciso mudar o mundo sozinho, né? Esse processo de maturidade me mostrou isso. Se todos emitirem essa onda também, nossa passagem nesse mundo ela terá tido sentido de verdade, né? Então, assim, meus colegas, eu, mediante tudo isso, né, essa reflexão, eu quero dizer que meu principal objetivo na Adjunta é fazer vocês felizes, fazer o cidadão feliz, meus superiores felizes que confiam no meu trabalho, minha família feliz, e só assim, e somente assim, estarei plenamente felicidade, na minha visão, né? Assim, eu agradeço todos vocês pelo acolhimento. Este mês eu completei 1 ano nessa equipe. Estou aprendendo a cada dia esses complexos, porém fundamentais processos para a sociedade. Enfim, obrigado pela oportunidade de servir ao lado de vocês, porque eu estou muito feliz realmente de estar trabalhando aqui com todos vocês. E essa era a minha reflexão de servidor público, né? Do quanto que a gente pode impactar a vida das pessoas, e eu quis fazer compartilhar com vocês essa reflexão, justamente pelo nosso mês e pelo trabalho que a gente realiza aqui. Muito obrigado aí pela atenção de vocês, e volto a palavra aí, Samantha, pode compartilhar aí, né?